Fala, minha rapaziada, dia 13 de abril, domingão. Então já estamos aqui para o nosso planejamento do dia. Mas antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário para dar aquela fortalecida pra gente, beleza? Domingão recheado de jogos bons, muitos campeonatos pra gente trabalhar. Tem campeonato italiano, tem Premier League, campeonato espanhol, campeonato turco e o mais lindo de todos para mim, o Brasileirão, nosso Brasileirão que a gente tanto ama. Beleza? Vou começar começando com vocês sobre o jogo da Atalanta e Bolonha pelo campeonato italiano. Cara, jogo muito bom, duas equipes muito boas. O Bolonha vem fazendo uma excelente campanha, igual do ano passado já surpreendeu bastante, foi para a Champions League esse ano provavelmente vai conseguir se classificar para a Champions League, porém não tem nada definido. Está em quarto colocado aqui, está fazendo uma excelente campanha, mas para ir para a Champions League vai precisar manter essa campanha até o final do italiano, porque a disputa está muito acirrada entre a Atalanta, entre a própria Bolonha, entre a Juventus, entre a Lazio, a Roma, coloco até a Fiorentina, cara. Acho muito difícil o Milan ir, então para mim, da Atalanta até a Fiorentina, tá tendo essa briga aí por vaga na Champions League, beleza, galera? Vamos falar desse jogo, Atalanta e Bolonha. A Atalanta nos últimos 10 jogos venceu apenas 3, deu uma queda aí ultimamente nos últimos jogos. O Bolonha nos últimos 10 jogos venceu 7, cara. Ó, pra você ver aqui, nos últimos 5 jogos, o Bolonha venceu 4, empatou 1. Já a Atalanta perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Cara, jogo muito difícil. Vamos olhar aqui como as odds se comportam, ó. Atalanta e Bolonha. A Atalanta pagando 2,10 para vencer o jogo e o Bolonha pagando 4 para vencer o jogo. Cara, tem um favoritismo da Atalanta, porém essa odd está muito alta, cara. Não é aquele favoritismo amplo, mas um jogo muito difícil. A Atalanta vai precisar dessa vitória, porque ó, se a Atalanta vacilar e a Juventus vai enfrentar o Lecce, se a Juventus, a probabilidade é que a Juventus vença o Lecce, a Juventus vai ultrapassar o Bolonha e a Atalanta, se houver algum empate entre Atalanta e Bolonha. Então é jogo extremamente importante para os dois, porque a Juventus vem logo atrás junto com a Lazio, e se esses dois vacilarem, a Juventus e a Lazio vai encostar ou vai passar, beleza? Então a Atalanta só disputa o campeonato italiano, igual a mesma coisa do Bolonha. Acredito que tem um leve favoritismo para a Atalanta, tem o melhor time, porém o Bolonha vem jogando uma bola, cara, redonda, tá jogando muito bem. A Atalanta só tem o melhor elenco, porque esse time do Bolonha joga muito bem coletivamente, muito bem mesmo. Perdeu alguns jogadores comparado ao ano passado, porém conseguiu manter a base, está conseguindo disputar forte o campeonato italiano de novo. Provavelmente vai para a Champions. Vou torcer para o Bolonha ir para a Champions. Mas, cara, jogo muito difícil para ter uma leitura no pré-jogo. A gente vai ter que esperar no ao vivo para ver como as duas equipes vão se comportar dentro do jogo, beleza? Porque se a Atalanta começar bem, eu vou entrar contra a vitória do Bolonha nessa odds 4.1. Mas se o Bolonha começar bem também, eu vou entrar contra a vitória da Atalanta nesse jogo também. Porém, essa leitura a gente só pode ter no ao vivo. O ao vivo vai mostrar pra gente aquilo que a gente deve ou não fazer durante o jogo, beleza? Mas para pré-jogo não dá para confiar em nada, rapaziada. A gente tem uma leitura base de pré-jogo para esse jogo, porém o ao vivo que vai nos confirmar aquilo que a gente deve fazer, beleza? Se a gente vai entrar contra a vitória do Bolonha ou se a gente vai entrar contra a vitória da Atalanta, vai depender como as equipes vão se comportar e vai depender de cada momento do jogo, né? Porque possa ser que a Atalanta esteja bom em um momento e possa ser que em outro momento o Bolonha esteja melhor. E aí a gente vai definir o momento certo para a gente realizar a entrada em um desses dois times. Beleza, família? Mas para esse jogo, vamos esperar no ao vivo, ver como as equipes vão se comportar para a gente tomar uma decisão no momento exato. Beleza? Campeonato italiano, eu só selecionei esse jogo, como vocês podem ver aqui, e vamos partir para a Premier League. Chelsea contra o Ipswich. Cara, jogo muito bom. Deixa eu ver aqui, deu uma travada. Ó, jogo muito bom do Chelsea, pro Chelsea, né? Chelsea bastante favorito para esse jogo.
O Chelsea está com quarto colocado, brigando por vaga na Champions League. Vai enfrentar o Ipswich, que está praticamente rebaixado, cara. Praticamente não, já está rebaixado, não tem como. 12 pontos de diferença para o Wolverhampton. O Chelsea, pô, dentro de casa muito forte, tem a quarta melhor campanha. Está enfrentando o Ipswich aí, que zona do rebaixamento, está rebaixado. Então o favoritismo é total do Chelsea. Não vejo o Chelsea perdendo esse jogo. Acredito que vai vencer até com uma certa tranquilidade esse jogo aí, beleza? Chelsea contra o Ipswich. Olha lá como as odds estão se comportando. O Chelsea para vencer está pagando 1,28. Muito favorito, tem nem o que falar. O Ipswich para vencer está pagando 12. E contra a vitória do Ipswich está pagando 13. Nesse jogo, galera, a gente vai ter que esperar o ao vivo, porque essa odds do 1,28 a favor da vitória do Chelsea está muito baixa mesmo, beleza? A gente vai ver se consegue, se essa odds valorizar, a gente vai entrar a favor da vitória do Chelsea, mas aí a gente vai ter que esperar no ao vivo, ver como o Chelsea vai começar esse jogo. Mas se o Chelsea estiver naquela imposição, se estiver pressionando muito, finalizando naquela pressão absurda, que é o que eu acho que vai acontecer, eu não tenho problema nenhum em pegar essa odds 13 contra a vitória do Ipswich. É uma odds alta? Não costumo pegar, não costumo. Porém, aqui é um amplo favorito, cara. É muito favorito o Chelsea para esse jogo. E mesmo se tomar 1-0 do Ipswich, a tendência é o Chelsea empatar, entendeu? Por isso que a gente vendo por esse lado, vale a pena pegar essa odds 13, beleza? Mas vamos ver como o Chelsea vai se comportar no jogo, porque se impor, se acontecer aquilo que a gente espera, que é o Chelsea pressionar, ter a posse de bola, estiver perto do gol, a gente vai entrar contra a vitória do Ipswich, beleza? Para quem faz pré-jogo, eu recomendo a vitória do Chelsea para esse jogo, ok? Chelsea muito favorito, não vejo perdendo esse jogo de forma alguma. Jogo do Liverpool contra o West Ham. Liverpool, para mim, praticamente campeão da Premier League. Só disputa esse campeonato, está 11 pontos à frente do Arsenal. Vai enfrentar o West Ham, que está aqui na zona de baixo da tabela. Não disputa nada, não vai ser rebaixado, porém não briga também por competições europeias, vai se manter aqui nessa posição da tabela. No máximo vai chegar aqui em 13º, por aí, mas briga por nada o West Ham, tá cumprindo tabela, a verdade é essa. Nos últimos 10 jogos do Liverpool, o Liverpool venceu 5 e o West Ham venceu 2 dos últimos 10 jogos, porém os dois times não vêm de uma boa sequência, ó. Nos últimos 5 jogos, o Liverpool perdeu 3, venceu 2. E o West Ham perdeu 2, empatou 2 e venceu apenas um jogo. Vamos ver como as odds estão se comportando nesse jogo. Liverpool é favorito para esse jogo, já adianto para vocês, galera. A tendência é o Liverpool vencer sim esse jogo. Deixa eu colocar aqui. A tendência é o Liverpool vencer. Tem o melhor time, joga melhor, vai jogar em Anfield. Então, ó, o Liverpool pagando 1,32 para vencer o jogo e o West Ham pagando 11. Cara, muito favorito o Liverpool. Porém, não é um jogo fácil, apesar do West Ham estar decepcionando essa temporada. Não tem um time ruim, tem bons jogadores lá, como o Paquetá, como o Kudus, tem o... Cara, esqueci o nome do jogador lá da Inglaterra, que joga lá na frente, no West Ham. Esqueci o nome dele agora. Mas tem jogadores muito bons. Bowen. Tem um Bowen lá na frente, jogador muito bom. Então não é um jogo fácil, galera. O Liverpool é favorito para o jogo, mas não é um jogo fácil. Para quem vai fazer pré-jogo, eu recomendo sim entrar a favor da vitória do Liverpool. Mas para a gente que vai fazer pré-jogo, a gente já vai ter que esperar no ao vivo para ver como o ao vivo vai mostrar para a gente aquilo que a gente deve ou não fazer. Essa odds 11,5 está muito alta, por ser o West Ham também, está muito alta. Se fosse um time bem inferior ao West Ham, provavelmente eu iria pegar, mas é o West Ham, essa odds 11,5 é muito alta. Se o West Ham fizer 1-0, essa odds cai muito e aí a gente toma um head doloroso. Então por isso que a gente vai ter que esperar no ao vivo, ver como as equipes vão se comportar. E aí se o West Ham fizer 1-0, essa odds vai descer para 4 ponto alguma coisa, e aí eu não vejo problema nenhum da gente pegar essa entrada contra a vitória do West Ham. Se essa odds cair, né, caso o West Ham abra o placar. Mas a tendência aqui, galera, é o Liverpool ganhar esse jogo. Se essa odds aqui chegar a 1,50, 1,55 e o jogo tiver 0-0, provavelmente eu vou entrar a favor da vitória do Liverpool,
mas eu vou esperar no ao vivo para ver como as equipes vão se comportar, para ver como o Liverpool vai se comportar, porque praticamente já é campeão da Premier League, mas a gente sempre tem que estar de olho no ao vivo, ver como as equipes vão se comportar e para a gente fazer a nossa entrada no momento correto. Beleza? Mas de antemão, galera, eu quero pegar essa entrada contra a vitória do West Ham, porém só pego se essa odds baixar. Essa odds 11.5 já está muito alta para o West Ham, beleza? Mas se essa odds não baixar e essa odds valorizar aqui, eu vou entrar a favor da vitória do Liverpool para esse jogo. E para quem vai fazer pré-jogo, eu recomendo também a vitória do Liverpool. Beleza? Continuando na Premier League, galera, Newcastle contra o Manchester United, cara, jogo muito bom, jogo muito duro mesmo, porém acho que o Manchester United possa ser que poupe alguns dos seus jogadores, não acho que é 100%, não é 100% de certeza, mas acho que possa poupar alguns jogadores, porque no meio de semana vai ter o Lyon no jogo de volta aí da Liga Europa. O primeiro jogo foi 2-2 entre Manchester United e Lyon. E aí o Manchester United vai ter essa decisão no meio da semana contra o Lyon. Porém, vai enfrentar o Newcastle, que é muito forte, cara. O Newcastle jogando dentro de casa também é muito forte. O Newcastle brigando pela Champions League aí, ó, empatado com o Chelsea em número de pontos. O Newcastle jogando dentro de casa tem a 7ª melhor campanha. E o United jogando fora de casa tem a 10ª melhor campanha, cara. Realmente o United está decepcionando muito nessa temporada. Não só nessa temporada, né, mas na temporada passada também decepcionou. O United não vive um bom momento. Para mim o West Ham é favorito, o West Ham o quê? O Newcastle é favorito sim para esse jogo. Olha lá, paga um odds 1.66 e o Manchester United para vencer paga 5.6. Entendeu? Nesse jogo aqui eu quero entrar contra a vitória do Manchester United, galera, porque o Newcastle só joga o campeonato inglês, vai com o seu time completinho e o Manchester United tende a poupar alguns dos seus jogadores, uns 2, 3 jogadores no máximo. Também não vai poupar muito. Jogo de Premier League, os caras não querem dar o braço a torcer. Mas vamos esperar no ao vivo, ver como o Newcastle vai se comportar. Como eu disse, o Newcastle dentro de casa é muito forte mesmo. Então por isso que eu quero pegar essa entrada contra a vitória do Manchester United. Mas a gente precisa ver como o Newcastle vai se comportar. Se o Newcastle estiver se impondo dentro do jogo, finalizando bastante, com aquela intensidade que o Newcastle tem, com aquela verticalidade que o Newcastle tem, a gente vai entrar sim contra a vitória do Manchester United nesse jogo. Beleza, galera? Vamos falar agora de campeonato espanhol, galera. Alavés contra o Real Madrid. Vou beber água aqui que a garganta já tá. Cara, o Real Madrid é favorito. Precisa da vitória para colar no Barcelona, né? Para pelo menos também manter essa distância. Nos últimos 10 jogos, o Alavés venceu apenas 2 e o Real Madrid venceu 5 dos últimos 10 jogos. O Real Madrid, claro, cara, provavelmente vai poupar alguns dos jogadores, alguns principais jogadores, porque tem uma missão muito difícil contra o Arsenal no meio de semana. Precisa reverter esse placar. Os caras não desistiram no jogo, vai ter jogo, um jogo de volta contra o Arsenal. Então acredito que contra o Alavés, até por ser o Alavés também, o Real Madrid vai dar uma poupada nos seus principais jogadores. Olha lá, o Alavés disputa a zona de rebaixamento. O Real Madrid é muito favorito para o jogo. Tem a 3ª melhor campanha jogando fora de casa. Apesar de que eu acredito que vai poupar alguns dos seus jogadores, o Real Madrid é favorito sim para vencer esse jogo. Tem um melhor elenco. Olha lá, como a gente pode ver aqui nas odds, o Real Madrid está pagando 1.68 para ganhar e o Alavés 5.8. Entendeu? Mas esse jogo a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado mesmo. O Real Madrid vai poupar alguns jogadores, isso é certo. Por ser o Alavés também. Então a gente vai ter que esperar no ao vivo para ver como o Real Madrid vai se comportar nesse jogo. Entendeu? O Real Madrid é favorito, mas a gente não pode ter essa leitura de pré-jogo e já definir ela que vai fazer isso. Não, vamos esperar no ao vivo, porque se o Real Madrid estiver bem, tiver perto do gol, a gente vai entrar contra a vitória do Alavés nessa odds 5.9 que está excelente odds, beleza? Lembrando que o Real Madrid vai poupar alguns dos jogadores, porém precisa muito dessa vitória, porque senão o Barcelona vai se distanciar e aí o sonho de ganhar a Liga vai ficar muito difícil mesmo. Então acredito que o Real Madrid vai na intenção de vencer esse jogo, mesmo com jogadores
mesmo poupando alguns dos seus jogadores, beleza? Mas vamos esperar no ao vivo, vamos ter cautela para ver como o Real Madrid vai se comportar, e aí a gente entra contra a vitória do Alavés nesse jogo aqui, beleza, rapaziada? Mas, cara, é um jogo frisando novamente, é um jogo para tomar muito cuidado mesmo, até porque o Alavés vai jogar a vida, porque precisa se livrar ali da zona do rebaixamento, e o Real Madrid precisa ganhar para manter a distância para o Barcelona, só que vai poupar alguns de seus jogadores, por isso que a gente tem que tomar cuidado, mas se o Real Madrid estiver bem, eu vou entrar contra a vitória do Alavés nessa odd 5.9, beleza? Vamos falar agora, galera, de campeonato turco. Sivasspor contra o Fenerbahçe muito favorito aí, disputando o título ponto a ponto com o Galatasaray. Olha lá, 3 pontos de diferença apenas para o Galatasaray. O Fenerbahçe vai ter que vencer esse jogo, porque senão vai ficar muito distante do Galatasaray. O Sivasspor nos últimos 10 jogos venceu 3 e o Fenerbahçe nos últimos 10 jogos venceu 5. O Fenerbahçe tem um time muito melhor, acredito que vai vencer esse jogo, porém, cara, joga fora de casa, não é uma missão muito fácil, mas é o favorito para o jogo, acredito que não vai se complicar, acredito que vai conseguir fazer valer o seu favoritismo, beleza? E aí eu vou querer entrar a favor da vitória do Fenerbahçe aqui, esperar essa odd subir um pouco, beleza? Se essa odd subir, chegar uns 50 e 55, eu vou entrar a favor da vitória do Fenerbahçe. Tem um melhor elenco, tem um time melhor, joga melhor. O único detalhe mesmo é porque joga fora de casa. O campeonato turco fora de casa nunca é fácil. Beleza? O Sivasspor briga lá na zona de rebaixamento. Então o favoritismo é muito grande do Fenerbahçe. Beleza, galera? Se o Fenerbahçe tomar 1 a 0, se o Sivasspor começar a vencer esse jogo, a gente vai entrar contra a vitória do Sivasspor, porque essa odd de 10.5 ela vai cair para uns 3, uns 4. E aí a gente entra contra a vitória do Sivasspor buscando o empate do Fenerbahçe. Mas em outro cenário, se o jogo tiver 0 a 0, o Fenerbahçe estiver bem, a gente vai entrar a favor da vitória do Fenerbahçe nesse jogo, beleza? Acredito que vai vencer aí, para quem vai fazer pré-jogo, a vitória do Fenerbahçe é uma excelente opção. Beleza? E agora, Brasileirão, vamos para ele. Eu gosto muito, galera, do Brasileirão. Para mim é um dos melhores campeonatos para se trabalhar. Para mim, é o meu ponto de vista. Tem gente que prefere outros, mas eu gosto muito do Brasileirão porque a gente sabe, a gente conhece as equipes, sabe como cada equipe se comporta, como cada equipe joga dentro e fora de casa. Então, eu gosto muito do Brasileirão. Tomei água aqui. Vamos começar por esse jogo, Bahia e Mirassol. Bahia joga em casa, muito forte na Arena Fonte Nova, beleza? O Bahia nos últimos 10 jogos venceu 6, Mirassol nos últimos 10 jogos venceu apenas 1. O Bahia vem de uma vitória muito boa na Libertadores, fora de casa, é um jogo muito difícil contra o Nacional e acabou vencendo o seu jogo. Cara, ó, a sequência do Mirassol nos últimos 5 jogos, perdeu 4, empatou 1, o Bahia venceu 2 e empatou 3. Bahia é muito favorito para esse jogo, galera. Bahia é muito favorito para esse jogo. Acredito que vai vencer esse jogo. Porém, vamos levar para ao vivo. Vamos ter cautela. A odd está boa, 1.53 para o Bahia vencer. E o Mirassol 6.6. Porém, vamos ter cautela. Vamos ver como o Bahia vai se comportar. Vamos ver como o Bahia vai estar nesse jogo. Se vai estar pressionando com maior posse de bola, não deixando o Mirassol jogar. A Arena Fonte Nova vai estar lotada, que é de lei. Isso já é um incentivo muito grande para os caras do Bahia. Então eu acredito que o Mirassol não vence esse jogo. Não vejo o Bahia perdendo esse jogo. Ok? Se essa odds cair do Mirassol, a gente vai pegar. A gente vai pegar sim contra a vitória do Mirassol. Porém, essa odds 1.53 já tá boa para entrar a favor do Bahia. E aí a gente só vai precisar confirmar no ao vivo. Se o Bahia estiver se impondo no jogo, tiver com maior posse de bola, finalizando perto do gol, a gente vai entrar a favor da vitória do Bahia nesse jogo. Não vejo o Bahia decepcionando contra o Mirassol dentro de casa, beleza? Grêmio e Flamengo, cara, jogo muito bom, jogo muito difícil, lá no Sul, na casa do Grêmio, na Arena do Grêmio. Grêmio nos últimos 10 jogos venceu 4, Flamengo nos últimos 10 venceu 7. Para mim o Flamengo é favorito por esse jogo, não é clubismo, galera, é porque o Flamengo é melhor, o elenco do Flamengo é melhor, o Flamengo joga melhor também do que o Grêmio. Apesar dessa derrota que o Flamengo teve na Libertadores,
mas porque poupou alguns dos seus jogadores. Para o Flamengo, o Brasileirão é a prioridade nesse ano, então o Flamengo vai com força máxima para esse jogo. Provavelmente até o Pedro vai ser titular com alguma dosagem de minutos ali, ou joga só o primeiro tempo, provavelmente, ou joga 60 minutos, mas provavelmente o Pedro já vai ser titular. Não vejo o Flamengo perdendo esse jogo. O Flamengo vai com força máxima, é a prioridade do Flamengo, é o Brasileirão. E não vai querer perder esse jogo, nem empatar, vai buscar a vitória o tempo todo. E as odds estão boas aqui, galera. Tanto quanto a favor da vitória do Flamengo, como contra a vitória do Grêmio. E eu quero muito pegar essa entrada aqui contra a vitória do Grêmio. 4.5 tá uma odds muito boa, galera. Mas vamos esperar ver o Flamengo, como o Flamengo vai se comportar depois dessa derrota na Libertadores. A gente precisa ter essa cautela para ver como o time vai se comportar, para ver como está o psicológico dos jogadores, ok? Foi uma derrota que doeu dentro de casa, estreia na Libertadores, e aí a gente tem que ver como o Felipe Luiz, como os jogadores vão se comportar nesse jogo contra o Grêmio. Na minha visão, os caras vão entrar com tudo para dar uma resposta para a torcida, porque a torcida do Flamengo vaiou, então acredito que o Flamengo vai entrar com tudo para vencer esse jogo, para ter a confiança da sua torcida em 100%. E aí, se o Flamengo começar bem o jogo, se impondo, finalizando com a posse de bola, daquele jeito envolvente que o Flamengo joga, eu vou entrar contra a vitória do Grêmio nessa odds 4.5, buscando o gol do Flamengo. Beleza? Falando agora do último jogo, galera, Atlético Mineiro contra o Vitória. Atlético Mineiro, favorito para esse jogo aí. Nos últimos 10 jogos venceu 6, o Vitória nos últimos 10 venceu apenas 2 jogos. Atlético Mineiro é muito favorito para esse jogo, tem o melhor elenco, vai jogar na Arena MRV, que vai estar lotada. É muito forte o Galo jogando dentro de casa. Para vocês verem, a odd vai jogar 1.13. Se eu não me engano, esse jogo possa até ser no Mineirão, porque está trocando um gramado lá na Arena MRV, se eu não me engano. Possa até ser no Mineirão, mas mesmo assim continua sendo muito favorito. Tanto que a odd está muito baixa, 1.13. E o Vitória para ganhar está 6.8. Nesse jogo, galera, a gente vai ter que esperar no ao vivo e ver o que o ao vivo vai nos mostrar. Porque não adianta a gente entrar nessa odds aqui a favor do Atlético Mineiro, porque está muito baixa, 1.13. E essa odds contra a vitória do Vitória está 11.5, está alta. Então, para esse jogo, a gente vai ter que esperar no ao vivo, ver o que o jogo vai nos mostrar. Porque em um cenário que o Vitória abre o placar, essa odds 11.5 ela vai cair muito, vai ficar ali em 4. E aí dá sim para a gente entrar contra a vitória do Vitória. Porque o Galo vai buscar o empate e o Galo empatando a gente vai ter o nosso lucro. Beleza? Então para esse jogo a gente vai ter que esperar no ao vivo por conta das odds. As odds não tá legal para esse jogo porque o Galo é muito favorito. Beleza, galera? Então são esses 9 jogos aqui, galera, que selecionei para vocês para esse domingão. Não se esquece, se inscreve no canal, dá um like, deixa seu comentário para dar aquela fortalecida. São 9 jogos que dá para a gente trabalhar, dá para a gente fazer dinheiro. Então que Deus nos abençoe, nos proteja e vamos para cima nesse domingão, beleza? Bora!